Aqui, para quem não conhece, apóstolo Marcos, nossos pastores, eles são lá de Pelotas, 1490 e poucos quilômetros. Glória a Deus, amém. Queria agradecer a Ele, imensa felicidade, honra recebê-lo aqui. Que a nossa igreja, então fizemos 8 meses ontem, vamos fazer a conta, 8 meses, amém. Há 8 meses o apóstolo esteve aqui. Foi quando nós inauguramos a nossa igreja, debaixo de uma palavra, de um desafio, e que Deus tem nos levado, Deus tem nos conduzido, e debaixo da presença dEle, debaixo do apostolado dEle. Amém? Apóstolo? Boa noite, Deus abençoe, paz de Jesus. Já fazem 8 meses que eu estive aqui, gente, passa voando o tempo, né? Eu pensei que era mês passado que eu estive aqui. Estamos muito felizes de retornar a Assis, nesse estado maravilhoso que é o estado de São Paulo. Estamos felizes de rever o Regi, rever a Tina, a família deles, a igreja, os irmãos, né, matando um pouquinho da saudade, conversando com um ali, o outro aqui, ver também outros amigos que nós temos aqui da cidade, né, e outros que são de outras cidades, mas também estão aqui. Estamos muito felizes de ver a Juliana Húngaro, que está aqui junto com as suas escudeiras, né, sempre estão junto aí com ela. Deus abençoe, vieram de Jaú, né? Daqui a Jaú dá quantos quilômetros? Quase 300, é longinho, né? E também ver a Márcia Luchini, foi nossa aluna aí no curso de práticas, né? E no de códigos também, talvez? Não, de finanças, eu acho. 3 cursos ela fez, junto com o seu esposo. Bom revê-los. Pastores da casa, irmãos, algumas pessoas que a gente está conhecendo. Então, nós estamos aqui nesse domingo, vamos estar alguns dias aqui no estado de São Paulo, e no final de semana que vem a gente vai inaugurar uma igreja nova em Belo Horizonte, e eu não podia vir, né? Eu podia ter ido só a Belo Horizonte. A Sabrina disse para mim: mas por que tu não vai de avião, vai em Belo Horizonte, resolve o que tem que resolver e volta para casa. Esse negócio de você viajar de carro, né? Aí porque eu falo assim, eu vou viajar, né? Vou a São Paulo, mas eu não dou muitos detalhes porque você sabe que eles ficam muito preocupadas, né? Aí ontem quando ela disse, mas tu tá onde? Eu digo, eu tô na estrada. E tu vai dormir aonde? Eu digo, não vou dormir, espero não dormir em lugar nenhum, né? Espero que a gente consiga chegar. E nós saímos ontem de Pelotas, era aproximadamente umas 10 horas da manhã, e tínhamos uma agenda. Ontem nós tivemos um encontro no estado do Rio Grande do Sul de homens, não um encontro com Deus, né? Um encontro, uma imersão só para homens, uma atividade só para homens, né? E reunimos vários homens de várias igrejas, tínhamos quase 200 homens, cheio a igreja, e tínhamos atividade das 4 da tarde até as 10 e meia da noite com os homens, né? E a princípio era para mim ser a última palavra da noite, o encerramento era comigo. E aí eu disse para o pastor organizador, eu falei, vamos inverter, eu abro o evento e a gente põe outro apóstolo para fechar o evento, e eu vou terminar o evento e vou para Assis. De lá, aqui dá, como falamos, quase 1.500 quilômetros. Então nós viajamos, ministramos. Terminei de ministrar meio escondido assim, né? Larguei o microfone no altar e fui entrando no carro para ir embora, porque senão o pessoal fica, pastor, líderes, querendo conversar um pouquinho, e um pouquinho vira 2 horas a mais, né? E a gente saiu um pouquinho assim, escondidinho, para poder pegar a estrada. Pegamos a estrada e viemos, né? Muita chuva, gente, muita chuva. Quase todo o caminho de Porto Alegre até Curitiba debaixo d'água, muita, torrencial. Às vezes você pegava na BR assim, só via os avisos no Waze, no aplicativo, né?
pista alagada, pista alagada. Eu falei que o Senhor cubra as pontes, que não caia nenhuma ponte para a gente poder chegar ao nosso destino. De Curitiba para cá já não estava mais chovendo. Nossa energia foi até Ponta Grossa, né? Ponta Grossa, chegamos ali por Ponta Grossa, Vila Velha, primeiro posto que tinha ali, a gente parou, dormiu ali uns minutos no carro mesmo para poder chegar aqui em tempo, né? Pastora Tina, pastor Regis, café da manhã, estamos esperando. Eu falei, gente, nós não queremos café, não queremos almoço, não queremos nada. Nós queremos uma cama para se jogar, para poder estar inteiro para o culto da noite. E aí quando a gente chegou, né, perto do almoço, aí a gente voltou aos sentidos normais, né, tinha que almoçar, né? Descansamos, estamos descansados, graças a Deus. O Juvenal está conosco nessa viagem e a gente vai estar na estrada até segunda-feira da semana que vem. Segunda eu retorno para o sul. Estamos muito felizes, né? A gente tem acompanhado aqui a igreja, acompanhado o desenvolvimento. Viemos aqui com um propósito, essa viagem a São Paulo e a BH, além de visitar as igrejas, os pastores, também é preparar e organizar o nosso encontro com Deus que nós vamos ter no mês de abril. Então a gente está vindo aqui, vamos ter um tempo para falar sobre isso com os pastores, vamos organizar e mobilizar as outras igrejas para o encontro com Deus que a gente vai ter no mês de abril, se não me falha a memória, 25, 26 e 27. Então você já está convocado, será um encontro com Deus misto, né? Homens e mulheres. Para você ter uma ideia, hoje eu estava me arrumando para vir para o culto e eu comecei, me veio uma memória do meu encontro com Deus. Nós participamos do encontro com Deus no ano de 2000. Eu passei pelo encontro com Deus no ano de 2000. Nós estávamos em uma fase muito complicada do nosso casamento. Nós fomos assumir como pastores auxiliares, né? Mudamos de cidade e nós tínhamos o nosso filho com 3, 4 meses de idade, né? O do meio. Era um momento transitório na nossa vida em que nós estávamos começando o ministério mais efetivamente. Eu havia pedido demissão do meu trabalho e agora estava em tempo integral na obra de Deus. E os desafios foram muito grandes e o nosso casamento começou a passar por uma série de atritos, né? Por várias situações. Primeiro porque a gente estava numa fase nova, tinha um bebezinho dentro de casa. Segundo porque nós também estávamos numa fase nova de depender de Deus para tudo. E a gente sempre fala assim, eu dependo de Deus, né? Mas a gente depende de Deus e tem um salário. Não quer dizer que não seja uma dependência, né? Mas você tem aquela segurança, você programa a tua vida em cima do que você ganha. Pelo menos deveria, irmãos. Muitos problemas financeiros podem ser evitados com uma boa programação. Mas quando você não tem uma estimativa de qual vai ser o teu recurso para o mês, então fica muito mais difícil, porque você tem que ter uma dependência diária de Deus. Diária que eu digo para você comer. E nós estávamos nessa fase, era uma fase bem complicada do nosso casamento, da nossa família, do nosso ministério. E eu costumo dizer que a nossa oração é que Deus levantasse pessoas para que naquele dia trouxessem uma semente, né? Para que a gente pudesse ter a refeição do dia. E às vezes a igreja não tem noção do que está acontecendo na vida pastoral, né? Com o ministério. Às vezes olha para o pastor e pensa que o pastor está tudo bem, né? E eu lembro que foram muitos desafios e o nosso casamento estava assim no meio de uma dificuldade muito grande. Para você ter uma ideia, eu lembro que nós não tínhamos acesso a fraldas descartáveis, a gente usava fraldas de pano na época, né? E a fralda de pano, principalmente no sul, quando a criança, né, fica molhada, o frio, ele produz uma assadura por causa do ácido da urina, né? E mais o frio assa muito fácil, muito rápido, né? E aí a Sabrina um dia me deu uma pressão e disse: Marcos, eu preciso de uma pomada para esse menino, ou um talco para esse menino, eu não sei onde tu vai. Eu disse: mas onde que eu vou conseguir isso que eu não tenho? E eu saí assim porta fora, né, irmãos, desesperado para conseguir um talco, uma pomada, uma hipoglose, alguma coisa. E eu não tinha um centavo, R$1 no bolso. E aí você sai na porta da casa, assim, eu saí na porta da casa orando, né?
quebrado como homem. Os homens que estão aqui sabem que é muito difícil para um homem essa situação de você não conseguir ser o provedor da tua casa, de você não conseguir suprir a necessidade financeira da tua demanda financeira da família. E eu ali frustradão, e de repente a Sabrina vem chorando, né? Porque naquele mesmo momento, uma menina que era filha de uma senhora que tinha mais ou menos uns 4, 5 filhos e morava numa casa, sabe, irmãos, de chão batido, uma casa que não tinha nem fogão a gás, entendeu? Era uma casa com fogão a lenha, muito simples. E a gente havia evangelizado, ganhado essa família para Jesus, e essa mulher havia se entregado a Cristo, né? E ela era muito querida, né? E essa mulher, então, ela recebia uma cesta básica do governo, e aquele dia ela havia recebido a sua cesta básica, e na cesta básica dela, ela havia recebido também o amido de milho, né? O vulgo maisena, vamos dizer assim, né? E ela disse assim, ela pegou uma tampinha dessas de térmica e encheu de maisena e mandou para nós. E ela disse, para engrossar o leite do menino, para ajudar aí. E era tudo que eu precisava naquele dia. Aquele dia era o melhor de Deus para mim, entendeu? Uma tampinha de maisena. Então, quando você vê a fidelidade de Deus nos pequenos detalhes, a grandeza de Deus em cuidar de você em coisas simples, porque a gente espera de Deus às vezes uma coisa gigante, entendeu? E Deus é um Deus gigante que se manifesta em pequenas coisas, para que você veja a grandeza dele, o cuidado dele, né, a fidelidade dele. E justo nesse momento nosso casamento passou por uma série de crises, porque já tem um ditado que diz, né, que quando a escassez, o problema financeiro entra pela porta da frente, o amor sai pela porta dos fundos. E toda aquela comunhão que você tinha começa a acabar, aquela paixão que você tinha começa a ser estremecida. E eu e a Sabrina, a gente estava num momento muito difícil, porque o nosso casamento começou a ser atribulado por todas as situações, né, toda a demanda que nós estávamos. E aí surgiu o convite para nós irmos participar do encontro com Deus. Nós não sabemos nem o que era, mas aquilo para mim foi como uma tábua que é lançada no momento em que você está se afogando, sabe? Uma madeira, uma boia, um salva-vidas. E eu disse para ela, eu nem sabia, eu disse para ela, a gente vai nesse encontro. E era um encontro como esse que vai ser misto. Tinha um espaço para homens e um espaço para mulheres. Era numa cidade longe da nossa, né? Dava mais ou menos talvez uns 300 quilômetros, né, Juvenal? E hoje eu estava me lembrando porque o Juvenal estava nesse encontro com Deus. Ele passou pelo encontro, nós fomos companheiros, né, de encontro com Deus. Eu estava lembrando, eu digo, quantos anos o Juvenal é meu amigo, né? A gente, desde 2000, a gente está passando junto por uma série de coisas. E a gente foi para aquele encontro com Deus, com, né, recursos limitados, bebê, a gente deixou o bebê, né? Não foi fácil, ele ainda mamava no peito, a gente deixou o bebê. E eu disse para a Sabrina, vamos deixar o bebê, porque é importante a gente ser ministrado. Nossa família precisa disso. E nós fomos, e no meu coração, a ida para o encontro era como se fosse assim, se não resolver esse negócio aí, não vai dar para a gente ficar junto, porque estava muita guerra, muita briga, entendeu? Muita discussão, né? E nós fomos para o encontro com Deus. Quando chegamos no encontro com Deus, era no inverno, muito frio. E chegamos lá e a gente se deparou com um clima muito hostil, né? Era num lugar alto, frio, e a gente teve uma dificuldade muito grande nisso, ao ponto que a gente teve que fazer uma cama coletiva lá, e a gente compartilhou as cobertas para poder dormir um para cima, um para baixo lá, entre 4 pastores, e era um encontro desenhado só, principalmente para pastores e pastores auxiliares e suas esposas, né? E a gente foi para esse encontro com Deus. Quando terminou o encontro com Deus, a gente se reencontrou, eu e a Sabrina, e ali eu era um novo homem, a Sabrina uma nova mulher, e eu louvo a Deus porque isso aconteceu no ano de 2000, e de lá para cá, eu acreditei tanto nessa ferramenta, né, de consolidação que é o encontro com Deus, que nós dedicamos muito tempo a isso. E de 2000 agora são 24 anos que nós trabalhamos com essa ferramenta, posso dizer assim, é uma ferramenta de consolidar pessoas, de cuidar de pessoas, de ajudar pessoas a encontrar o seu propósito.
Se eu fosse hoje fazer um balanço de quantas pessoas a gente já ministrou em encontro com Deus, eu posso dizer para você, assim, sem nenhum medo de errar, nem de falar alguma besteira, que a gente já ministrou muito mais de 1000 pessoas em encontros com Deus. Eu não sei quantos batismos, quantas vidas restauradas. Às vezes eu encontro uma pessoa e ela me diz assim: lá no ano de 2010 eu passei por um encontro, mudou minha vida, né? E a gente, onde é que você está? Não, eu estou agora servindo, eu sou líder, eu sou pastor em outra igreja, em outro ministério. E a gente fica assim, grato a Deus, né? Por isso. E o encontro com Deus é uma das ferramentas que nós usamos dentro da nossa rede para consolidar famílias. Ontem nós estávamos com esse grupo grande de homens, né? Quase 200 homens. E todos os que estavam lá, grande parte deles já participaram, trabalham no encontro, são parte da minha equipe de trabalho lá no Sul. Hoje os encontros no Sul, a gente não tem, a minha participação ela é muito pequena. Eu costumo dizer que eu vou mais para desfrutar do que para trabalhar, embora eu tenha as ministrações que são responsabilidade minha. E a gente tem feito encontros com Deus no Brasil inteiro. Agora estamos com um encontro com Deus. Ontem o apóstolo Leandro me deu o relatório. Ele é responsável por algumas igrejas nossas do Nordeste, e ele me deu o relatório que já tínhamos um encontro com Deus, se não me falha a memória. É que são tantas cidades que às vezes eu tenho que parar um pouquinho assim para puxar na minha memória. Paraíba, pode ser, na Paraíba. Não me lembro qual a cidade, mas nós temos um encontro com Deus marcado agora para maio. E a programação já tem 25 mulheres inscritas. Vai ser um encontro com Deus só para mulheres. Nós estamos aqui nessa viagem com o propósito de trabalhar isso. E ontem nós tivemos uma surpresa. Agora eu estava recebendo os relatórios, porque eu não estava no encerramento do culto de ontem. Então os relatórios estão chegando para mim agora. E nesses relatórios nós tivemos, as mulheres estavam ajudando ontem na cozinha do encontro de homens ali, né? Do culto de homens. Estavam preparando lanche, café, aquela coisa toda, dando suporte. E uma das mulheres que estava na equipe de trabalho não era batizada. E no meio do apelo ontem, do encontro de homens lá, da imersão para homens, vários homens entregaram a sua vida, e ela estava na cozinha escutando, e ela pulou e entregou a vida dela, também foi batizada. Então ontem nós tivemos 3 batismos de homens e 1 batismo de mulher, numa imersão para homens. E o pastor de Porto Alegre me ligou agora super empolgado, né? Já com a agenda para o próximo, que vai ser na cidade de Rio Grande, no cassino, na praia. E assim eles estão. E o nosso trabalho com os homens e com as mulheres, agora já estamos também com uma agenda grande no 8 de março. E é tudo fruto desse trabalho, de pessoas que passam e são processadas. A própria pastora Juliana foi a Pelotas, né? Foi lá, foi para a chácara, passou frio e foi para o encontro com Deus, saiu daqui. E também é uma apoiadora nossa no projeto aqui. Na verdade, ela foi a primeira pessoa que levantou a bandeira. A gente tem que trazer um encontro aqui para São Paulo, né? E eu estou fazendo toda essa introdução, não é o que eu vou pregar, mas eu preciso falar disso, porque senão talvez você perca a oportunidade que a gente vai ter aqui em abril. O encontro com Deus não visa lucro, mas visa transformação de vidas. São 3 dias, a gente entra numa sexta-feira, são 12 ministrações, de sexta até domingo, aonde você vai ser tratado em várias áreas da tua vida, como a tua libertação e a tua cura interior. É voltado para transformação de vida. Eu sempre costumo dizer que quando um homem ou uma mulher vai para o encontro com Deus, eu faço um pacto. Você me entrega o teu marido e eu te entrego um novo homem. Você me entrega a tua esposa, eu te entrego uma nova esposa. Você me entrega o teu filho, eu te entrego um novo filho. Você me entrega o teu pai, eu te entrego um novo pai. E o encontro com Deus é tão violento na cidade que nós estamos, que a gente, quando abre as inscrições, é problema. Sabrina disse para mim: Marcos, a gente já tem superlotação de mulheres, o que eu faço? Porque a gente tem camas limitadas. Ela disse: eu vou liberar para toda, quem quiser ir de barraca que vá. Eu digo: deixa elas irem, porque elas querem muito participar. E depois vem o inverno, então a gente vai ter o primeiro, agora em março a gente tem encontro com Deus de homens e mulheres, um é numa semana e o outro é na outra, e a gente está super empolgado, e super empolgado com o que vamos viver aqui no mês de abril. Todos os anos em abril eu sempre vou para o Maranhão,
E esse ano eles ainda não sabem que eu não vou para lá, porque eu sacrifiquei a minha viagem ao Maranhão para estar com vocês no encontro com Deus. Então eu espero que você que é daqui entenda a importância, o valor da igreja de você ser premiada, vamos dizer assim, e pelo empenho da Tina e do Regi, que se dedicaram a conseguir lugar, a batalhar, a ficar me mandando 1000 mensagens e eu não respondendo, normal, né, irmãos? Porque isso aí faz parte. Se eu for responder tudo ao mesmo tempo, eu não vivo, né? Então, eu vou, na hora que eu tiver que responder, não te preocupa que eu vou te responder. Eu vou assim, eu vou por eliminatória de grau de dificuldade. Então, quando chegar a hora, fica tranquilo que você não ficará desassistido. E a gente está super, super feliz. O encontro com Deus aqui será misto. Nós faremos um encontro com Deus simultâneo para homens e mulheres, embora as ministrações serão distintas, tanto para homens como para mulheres. Então vamos aproveitar, virar uma equipe do Sul, juntamente com uma equipe daqui, de outros lugares, e teremos um encontro com Deus. Eu sei que alguns já passaram pelo encontro com Deus, mas eu vou dizer para você que eu já devo carregar mais ou menos, sem dúvida nenhuma, mais de 200 encontros que eu já passei. E em todos eles, eu sou ministrado. É muito difícil um encontro com Deus que eu não chore, que eu não me quebrante, que eu não me jogue no chão, que algo não aconteça. Nós temos o profeta Eber, ele nunca havia participado do encontro com Deus, e um dia eu disse para ele: Eber, você precisa participar do encontro. Mas eu digo: Eber, mas eu não quero o profeta Eber, eu quero o Eber que sente-se e ouça. E aí o Eber foi para lá, né? Foi para o encontro, sentou, chorou, foi ministrado e me abraçou e me disse: muito obrigado por me entregar esse presente, porque às vezes a gente se esconde, né, irmãos, atrás do título que a gente carrega de pastor, de profeta, apóstolo, empresário, pastor da igreja, e a gente se priva de ser abençoado. Então não deixe que o que você faz seja mais importante de estar com Deus. Amém? Glória a Deus. Então estamos felizes. As inscrições a partir de amanhã já estarão abertas. Pastora Tina, o Regi vão estar à frente cuidando. A gente preparou um lugar muito legal aqui que eu não conheço. Acredito que amanhã eu vou dar uma passadinha antes de ir embora. E é um lugar bacana. Como é que chama? A MISPA, né? Muita gente aqui já conhece, já deve ter ido, já deve ter participado de algum evento ou até um encontro por lá. Talvez você diga: mas eu já participei do encontro. Eu digo que nunca será demasiado. Amém? Glória a Deus. Estamos nessa jornada. Trago um abraço da minha esposa para todos. Sabrina não conhece nem a 10ª parte das igrejas que nós temos, não tem como. A gente tomou a decisão de ela ficar na retaguarda e eu avançar. Ela está responsável pela nossa casa, pelo nosso filho que é o menor que vive conosco, e também por atividades da igreja. Então acaba que as viagens são menores. E esse ano o Isaac entrou no ensino médio e ele está em turno integral. E aí você já sabe, né, mãe? Turno integral, ele chega assim em casa, cama, blum, passa o dia inteiro na escola. E a Sabrina tem que estar administrando, cuidando do coração dele, para que não se perca nesse processo. E a gente está aí militando essa causa. Eu quero falar nessa noite, se você pode, abra comigo a sua Bíblia. Eu quero falar nessa noite sobre a motivação correta para continuar crendo. A motivação correta que nós precisamos ter para continuarmos crendo. Se você pode, abra comigo a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 9, versículo de número 24 e 25. E nós vamos meditar em algumas coisas importantes aqui nessa noite. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Vou repetir: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis.
Todo atleta em tudo se domina. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma coroa incorruptível. Eu quero falar nessa noite sobre a motivação correta em você servir a Deus. A motivação correta em você entregar a tua vida a Jesus Cristo. O porquê que nós viemos à igreja, o porquê que nós decidimos viver uma vida cristã, o porquê que nós decidimos deixar coisas que muitas vezes nós já fizemos no passado e mudarmos o nosso estilo de vida e, entre aspas, sermos cristãos. Na minha época, quando eu me converti, a gente não falava ser cristão, a gente dizia, virei crente, né? Quem é dessa época de virei crente? Aí o pessoal dizia, você é lá daquela igreja dos crentes? Então era a igreja dos crentes. E era uma coisa assim, irmãos, porque o bullying que a gente sofria como crente não era uma coisa muito fácil. Então, se as pessoas descobriram que você era crente, elas te perseguiam no trabalho, na escola, no convívio social, na família. E quantas vezes a gente teve muitos problemas por ter optado pela nossa vida cristã, né? Eu me lembro que uma vez os meus tios chegaram para o meu pai e disseram, Marcos traiu a nossa família, porque eu havia me convertido. Meu pai ligava para os meus amigos ligavam e meu pai dizia assim para eles, vocês vêm aqui em casa e vê se leva o Marcos para sair. O Marcos ficou louco, agora está nessa igreja, virou um beato, porque eu havia decidido abandonar uma vida de vício, de noite, de prostituição, e o meu pai estava achando aquilo muito estranho. E naquela época, se você saísse na rua, e a gente não tinha, por exemplo, as Bíblias digitais, então nós tínhamos só Bíblias analógicas, podemos dizer assim, impressas, né? Então você andava com aquela Bíblia embaixo do braço, né? Era aquele costume. Tem alguém que tem uma Bíblia aí? Me empresta uma Bíblia, por favor, impressa, porque a minha é digital. Aqui, a gente andava assim, ó, né? A Bíblia chega até uma marca do sovaco. Bíblia bem usada, ungida, bem ungida. E você andava na rua e quando as pessoas te olhavam, elas, né, te viam e diziam, olha, lá vai o crente. Agora você virou crente, Marcos? Hoje nós usamos outras expressões, ser evangélico, ser cristão, né, protestante. A gente usa umas coisas mais assim modernas, né? Hoje já é, de uma certa forma, até uma moda. Ninguém vai olhar para você estranho porque você congrega numa igreja, ou porque você frequenta uma igreja. O nível de preconceito contra a igreja diminuiu bastante. Mas às vezes isso não quer dizer que nós tenhamos a motivação correta. Porque às vezes o que nos traz à igreja são as nossas dificuldades que nós estamos passando. Problemas familiares, financeiros, de saúde, psicológico, acaba nos trazendo à igreja. Jesus disse que ele não veio para os sãos, ele veio para as pessoas que precisam. Então a porta de entrada normalmente é as nossas dificuldades. Mas há muitas pessoas que elas vêm, recebem um milagre, como aqueles 10 leprosos, e eles vão embora e continua a vida delas. E é como se você recebesse uma amostra grátis do evangelho, né? Recebeu uma cura, conseguiu fazer com que o marido voltasse para casa, a esposa reatasse o relacionamento, a empresa voltou, quer dizer, aí você já recebeu o que você queria. Então o teu coração de alguma forma se desmotiva a continuar servindo. Há pessoas que servem a Deus como se fosse uma troca, né? Uma troca porque ela vai receber algo. E às vezes quando nós não estamos motivados a receber algo palpável, a gente até diminui a nossa intensidade em servir a Deus. Existe um outro grupo de pessoas que elas buscam a Deus e elas acabam se envolvendo na obra de Deus, desenvolvendo o seu chamado, o seu ministério,
E elas estão motivadas em servir a Deus porque elas estão fazendo alguma coisa. Uma vez chegou um casal na minha igreja e disse: eu me sinto muito inútil nessa igreja. Eu digo: por quê? Porque a gente não faz nada. Eu digo: mas a igreja sempre precisa de alguém para limpar. Não, mas a gente quer fazer alguma coisa para Deus. Sim, a gente quer fazer alguma coisa para Deus que envolva, às vezes, uma posição do ego, em que você se destaque, em que você apareça, em que você seja visto. Dificilmente a pessoa tem um coração correto em servir a Deus. E em cima disso, qual é a motivação correta em servir a Deus? Como é que a minha vida para com Deus está se desenvolvendo? Será que eu tenho uma vida saudável com Deus, ou eu estou assim, meio que um crente bombeiro? Sempre que tem um problema, uma emergência, eu procuro Deus. E a gente vive aquela senoide, né? Altos e baixos na vida cristã. Sempre na hora que a coisa aperta, eu me jogo para Deus, eu faço jejum, faço voto, eu dou oferta, dízimo, e faço campanha de oração, e ligo para todos os intercessores que eu conheço, e me ajuda. Mas eu não estou vivendo uma vida dedicada ao Evangelho. E eu gosto muito do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo, ele tinha uma visão, uma cosmovisão muito grande sobre a vida no geral. Paulo, ele teve uma formação acadêmica, e ele teve uma formação sobre fé privilegiada. A Bíblia diz que Paulo, ele era um cidadão romano, ele tinha dupla cidadania, ele era descendente da tribo de Benjamim, era um hebreu de nascimento, mas ele era um romano, ele tinha o título cidadão romano. Ele estudou na Universidade de Alexandria, e ele era discípulo de Gamaliel, e ele era um fariseu. Ele era um empresário, construtor de tendas. E eu me arrisco assim a dizer que Paulo era meio atleta. Pelas expressões que Paulo usa. Paulo estava dentro de uma cultura grego-romana, em que o atletismo, o cuidado com o físico, o zelo com o corpo era muito grande. Os gregos, eles tinham uma coisa, tanto é que o evangelho dos gregos é o evangelho escrito por Marcos, né? Apresenta o homem perfeito. Então o grego, ele queria ser o homem perfeito. Essa busca de perfeição envolvia o cuidado da alma, do intelecto, da psique, e o cuidado do físico. Por isso que os gregos criaram os Jogos Olímpicos, as competições, porque eles entendiam que uma das maneiras de fazer a pessoa evoluir era na prática de um esporte, porque a prática de esporte ajuda, a gente sabe disso, não é só a questão física da pessoa, mas ajuda a psique da pessoa. As pessoas que praticam esporte, elas são mais felizes, elas têm menos enfermidades. Um dia eu estava numa academia, né? E aí eu tinha um professor que ele era muito bom professor, eu fui um dos melhores professores. Ele era professor de educação física, e ele era um ótimo professor, até hoje eu sigo ele nas redes sociais. E ele dizia assim para mim: pastor, você é um homem de Deus, você tem que cuidar da tua saúde. Eu digo: eu sei, professor, mas não é fácil, né? Eu sempre tenho uma desculpa assim, não tá. Ele disse: você sabe que você precisa cuidar porque as pessoas que cuidam da sua saúde, do seu físico, praticam algum tipo de atividade esportiva, algum esporte, elas são mais saudáveis, elas se recuperam mais rápido. E aí ele falava um monte de coisa tentando entrar na minha cabeça, mas aquilo não me convencia, né, irmãos? Ou então me convencia, mas não me motivava. E é comprovado cientificamente que as pessoas que de alguma forma praticam algum tipo de atividade física, elas são mais saudáveis, mais felizes, menos depressivas, e assim sucessivamente. E Paulo usa essa expressão dentro de uma cultura em que se valoriza muito a prática do esporte, se valoriza tudo isso, e ele faz uma analogia, ele traz esse contexto, entendeu? Esse contexto do atletismo, do atleta. E a nossa igreja, pelo menos em Pelotas, tem muitos atletas. Eu tenho o atual campeão brasileiro de Muay Thai do Brasil, é da nossa igreja. Ele ganhou agora aqui em São Paulo. E ele agora está indo para a Tailândia lutar. Ele é um jovem cristão, homem de Deus,
Eu tenho vários lutadores de boxe, MMA na igreja. Corredores a gente vem contando, acho que a gente deve ter uns 7, 8 na igreja que correm. Professores, maratonistas de São Silvestre. O pessoal é meio doidinho lá, assim, né? O mais fora sou eu, menos atlético da casa, né? Mas eu tenho boas motivações, então eu estou tentando ver se a inspiração deles me ajuda. Mas eu estou me esforçando. Então, é interessante que Paulo ele pega esse contexto dessas pessoas e ele traz para o Evangelho. Porque eu costumo muito conversar com esse meu professor, até porque ele me exige muito quando ele vai me treinar. Então eu descobri que na conversa eu diminuo o meu treino. Ou eu aumento o meu treino, eu já não sei. Mas eu sei que eu tenho que treinar com ele 1 hora no relógio. Então a gente nos intervalos, né? Eu sempre converso um pouquinho com ele sobre a disciplina, sobre a alimentação, sobre o esforço. E os lutadores, eles têm que baixar, por exemplo, eles estão lá em 80 quilos e às vezes eles competem numa categoria de 74 quilos, 73 quilos, então eles têm que baixar rápido, né? E aí ele me contando, às vezes ele bebe 6 litros, 8 litros de água, e aí no dia da pesagem eles tiram toda a água, fazem uma série de coisas que eu digo, meu Deus, se eu fizesse isso eu morreria, eu não posso fazer esse tipo de coisa, né? É até um pouco assim, uma doideira que eles fazem com o corpo deles, para poder chegar, para poder competir. E conversando com ele também, acho que é faixa azul, se não me falha a memória, de jiu-jitsu. Ele também sofreu uma lesão e tal, porque eles treinam várias modalidades, e eu estou inserido nesse meio assim de pessoas que lutam. A gente até fez um podcast com esses lutadores um dia. E eles gostam muito de mim, me respeitam muito, me amam muito, né? Gostam muito que eu vou na academia com eles. E eu fiquei vendo uma coisa, Paulo tinha razão. Porque Paulo ele começa a falar no versículo 24 do capítulo 9 de 1 Coríntios: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? E ele diz assim: correi de tal maneira que o alcanceis. Então ele fala que na nossa vida cristã nós também temos que ser competitivos. Olha para o teu irmão e diga assim: é necessário ser competitivo. Aí talvez você entre em choque. Tá, mas a competição dentro da igreja, apóstolo, não é uma competição contra o meu irmão. Não é uma competição de eu ser melhor do que a Juliana, do que o Regi, do que o Juvenal. Não é uma competição de quem toca melhor a guitarra, ou de quem prega melhor, ou de quem ora melhor, ou de quem é mais puxa-saco do pastor. Não é esse tipo de competição. Ele está dizendo que o atleta, quando ele entra no estádio, ele entra não para simplesmente participar. Ele entra porque ele está motivado pelo prêmio. Ele entra porque ele está em busca do prêmio. E embora muitos entrem, apenas um consegue. E é aquele que se esforçou mais, se treinou mais, se dedicou mais. E quando nós começamos a entender que a nossa vida cristã deve ser encarada como alguém que tem que se esforçar por um prêmio, aí você começa a desenvolver um senso de realmente o valor correto da vida cristã. Os prêmios, eles são motivacionais. A pessoa que quer ser campeã, ela se motiva, porque ela vai ser o primeiro da sua categoria. Eu vi um filme alguma semana atrás, eu acho que, se não me falha a memória, é Imparável. Não sei se alguém já viu esse filme aqui. Está na Netflix, eu acho. Não sei se foi na Netflix que eu vi, talvez sim. E resumo da ópera é um camarada que ele não tem uma perna, um jovem que não tem uma perna, e ele é lutador de luta greco-romana. E ele está na escola, e aí ele quer entrar para a faculdade, ele quer uma bolsa. E ele é um bom lutador, mas ele só tem uma perna. Então, de alguma forma, as pessoas lutam com ele, mas assim, né, exploram sempre bater na perna ruim dele. E o treinador da universidade diz para ele, né, quando ele diz: mas eu quero muito, eu vou pagar para estudar aqui, então, para poder lutar na equipe de vocês. E o treinador diz assim para ele:
e quando ele se queixa que as pessoas batem na perna boa dele, né? Ele disse: meu amigo, você só tem uma perna, e o teu oponente sempre vai focar na tua fraqueza e vai bater na tua perna. Então a tua perna boa tem que ser mais forte do que duas pernas juntas. E ele começa a treinar exaustivamente para que ele seja melhor na fraqueza dele. Quantos me entendem aqui? Às vezes nós, como homens de Deus, nós damos a desculpa: Senhor, a minha fraqueza, meu ponto fraco. Eu não sei qual é o teu, mas eu tenho um monte aqui. Se eu ficasse abrindo a minha caixinha de pontos fracos, você ia dizer: nossa, o apóstolo tem tanto ponto fraco, meu Deus. Você até se sentir um pouco melhor, talvez. Porque quando a gente vê a fraqueza dos outros, a gente se acha um pouquinho mais forte. O apóstolo Paulo diz, né? Eu sou o maior dos pecadores, porque o bem que eu quero eu não faço, e o mal que eu não gostaria acabo fazendo. E ele diz que 3 vezes ele pediu para o Senhor para tirar o mensageiro de Satanás, o espinho na carne que lhe foi enviado para esbofetear, e o Senhor disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas tuas fraquezas. Deixa eu te dizer uma coisa: o diabo vai explorar a tua fraqueza, porém o Senhor fará você forte na tua fraqueza. E o que você tem que fazer quando você é fraco? Você precisa da graça. Significa que naturalmente você não tem força suficiente para superar essa limitação. Eu não sei qual é a tua, mas a gente tem uma série de limitações, uma série de coisas que nos impedem muitas vezes de sermos quem realmente deveríamos ser. Talvez você tenha uma limitação como uma pessoa para o seu cônjuge, como pai, como mãe, como filho, como profissional, como homem de Deus. Nós temos uma série de fraquezas. E essas fraquezas, elas são exploradas pelo inimigo. O inimigo sabe a tua fraqueza, e o inimigo bate sempre naquele ponto fraco. E esse meu professor de luta, ele diz: quando a gente vai lutar, pastor, o teu oponente sempre vai te estudar para observar a tua fraqueza. E ele vai começar a te bater na tua fraqueza. Por isso que os lutadores sempre descobrem o seu ponto fraco e eles exaustivamente treinam em cima da sua fraqueza. Quem compete bicicleta sabe que a maior luta que tem para um ciclista é a subida. A subida é terrível. Às vezes o ciclista tem cadência no plano, mas então quando chega a parte alta ele evita, ele não consegue. E muitas provas são vencidas justamente na subida, porque eles têm que treinar exaustivamente até que eles tenham dominado a fraqueza deles. O que o apóstolo Paulo está dizendo é: você precisa ter uma motivação correta do reino de Deus para você superar as suas limitações e treinar de tal maneira que você possa ser um homem de Deus, uma mulher de Deus aprovado. Eu parabenizo os atletas, eu acho eles incríveis, mas eu parabenizo muito mais os homens e as mulheres de Deus que se esforçam para superar as suas fraquezas. E talvez você esteja dando desculpas para Deus para não continuar a tua vida cristã, porque você se sente fraco. Você não se sente aquele irmão que ora, que é fiel, que consegue entregar o dízimo todo mês. Você não se sente essa pessoa. E é isso, é essa fraqueza que nós temos que trabalhar nela. Nós temos que entendermos que a vida cristã não é diferente de uma prática de um esporte. O meu estilo de vida não me favorece na prática de esportes, porque as minhas viagens múltiplas e constantes me fazem eu ter que viajar muitos dias, comer comidas de forma desregrada, dormir em ambientes diferentes, horários diferentes. Então eu não consigo ter uma rotina. Para mim a coisa mais difícil, eu vim falando sempre, é a rotina. Eu não tenho uma rotina. O ano passado eu ficava 15 dias em casa e 15 dias na estrada, dormindo e comendo qualquer tipo de comida, viajando muitas noites. Então quando você chega no outro dia, você leva 2, 3 dias fisicamente para se recuperar de uma viagem de 1.200, 1.300 quilômetros
Na unção do Brasil, teve um dos dias que eu tive que viajar 24 horas dirigindo sem parar. Foram 1.800 quilômetros para poder cumprir o propósito. Então é muito difícil, o teu corpo grita, mas isso não pode ser a minha desculpa, você entende? Eu vou ter que me esforçar dentro do meu limite, porque eu posso dar uma desculpa para Deus, mas eu preciso estar motivado pelo prêmio. Eu preciso ter a motivação correta do prêmio. Esses dias eu vi uma entrevista de um rapaz que ganhou muitos prêmios. Eu não sei se até ele não era daqui de São Paulo, desses rodeios. E cada competição que ele ia, ele ganhava um carro, ganhava não sei o quê. E ele já era um jovem com muito dinheiro por conta dos prêmios. E ele disse: não, desde pequeno eu treino. E eu sempre vou competir, mas eu não faço isso porque eu quero ganhar, eu faço porque eu gosto. E a prática me fez uma pessoa boa. Eu achei ele tão simples assim, né? O treino. Paulo diz: esforcem-se. Eu vou perguntar uma coisa para você. Você tem se esforçado para ser um cristão melhor? Você tem se esforçado para ser um homem de Deus melhor? Ou a palavra disciplina e correção é uma coisa que você abomina? Quando você tem um treinador físico, o treinador físico ele vai corrigir de você várias coisas. E muitas vezes ele vai ser duro, ele vai corrigir a postura. Não, você não pode fazer assim, você está fazendo errado. E aí a gente, quando está treinando fisicamente, a gente tem que ouvi-lo e... Certo, professor? Aí ele, vou filmar você para você ver que está errado. Aí ele filma você e fala: meu Deus. Gente, como é que eu tô esquisito fazer esse negócio? E aí você começa a treinar naquilo que você está errado, até que você acerte. E por que na vida cristã a gente não tem essa... Sabe, quando alguém nos corrige na igreja, quando o pastor chega e diz assim: querido, você está errado, a gente já, não dá mais, meu tempo de Deus aqui terminou, aleluia. Não dá para ficar nessa igreja. Sim, porque essa igreja está explorando desenvolver o teu potencial espiritual, porque essa igreja está fazendo você crescer e amadurecer e alcançar o teu prêmio, a soberana vocação para a qual você foi comprado. Então que tipo de igreja você quer? Quer que te leve para o inferno ou que te leve para o céu? Então deixa ser corrigido, meu irmão. Deixa ser corrigido. Não gosto de me sentir coagido nem constrangido. Não, você não gosta, não é isso que você não gosta. Você não gosta de disciplina. É isso que você não gosta. Você não gosta de ser disciplinado. Porque nós vivemos numa sociedade indisciplinada, em que as pessoas abominam a disciplina. Ir na fila é ruim, respeitar a tua vez é ruim, esperar o teu tempo é ruim. Nós queremos as coisas rápidas. Você já viu uma pessoa esperando comida num restaurante à la carte? Pô, mãe, aí chama o garçom: quanto tempo vai demorar isso? Tá fazendo. Ai, que arcaico, fazer comida. Minha mãe sempre dizia assim: aqui nessa casa tem horário para comer. O almoço não atrasa, é no horário. Então não adianta você vir assim: ai, estou com uma fome. Espera. E também na hora que se chama, vem, porque a gente sempre já vou. Ou é só lá em casa que o negócio funciona assim: estou indo, mais um pouquinho. Só deixa eu terminar essa partida.
Nos falta disciplina, irmãos. Nos falta disciplina no Evangelho. Porque nós não estamos motivados pelo prêmio. Porque nós não estamos correndo por uma coroa incorruptível. Nós estamos, esperando outros prêmios. Sabe por que a gente vem na igreja? Para trocar de carro, para ser mais feliz, para comprar uma casa nova, para achar o amor dos sonhos. Essas são as motivações da igreja. A igreja está como um fast food. Vem aqui porque em 20 dias nós vamos mudar a sua vida. Meu irmão, não existe evangelho barato. O evangelho barato é falso, porque o evangelho verdadeiro custou o preço do sangue do Cordeiro. E você tem que entender que as coisas têm preço, e as coisas que têm preço, elas têm valor. E o evangelho não pode perder o seu valor. Nós não podemos negociar princípios só porque a gente quer mais pessoas dentro de uma igreja. Nós não chegamos aqui como casa, como família, como igreja, negociando princípios, nem valores. O Juvenal sabe, eu não negocio, irmãos, não negocio, não negocio. Não negocio. O apóstolo Paulo fala no versículo 25: todo atleta em tudo se domina para alcançar esse prêmio. Domínio, disciplina. Deus está falando. Nós, como homens e mulheres de Deus, precisamos de disciplina e motivação correta. O problema é que nós estamos vivendo um evangelho indisciplinados. Não jejuamos, não oramos, não meditamos na Escritura, não temos responsabilidade financeira com o reino, de servir o reino. Não, essas coisas nós não queremos. Nós gostamos de chegar aqui e que tudo esteja... tu viu como estava calor? Não tem nenhum ar nessa igreja. Sim, no mínimo não tem ar porque você ainda não, né? Não se tocou, né? Pastor, vai lá, escolhe um ar que eu vou pagar lá, tá? Vê lá o que precisa. Vou abençoar o reino de Deus, minha igreja, minha casa, minha família. Fosse parte dessa casa. Às vezes a gente está esperando que o pastor, né, irmãos? Né, irmãos? Não, eu tenho disciplina, eu tenho domínio, eu estou trabalhando para o reino de Deus. Então vamos entender algumas coisas importantes, porque o prêmio, se você quer ter motivação correta, você tem que saber o prêmio que te espera. Diga para quem está ao teu lado: todos corremos por um prêmio. O primeiro campeão de MMA da minha cidade. Por que tu gosta de falar disso, apóstolo? Porque eu gosto de ver as pessoas que competem, porque elas têm um motivo para competir. Ninguém compete sem motivo, não é verdade? Se alguém chegasse para você e dissesse assim: se você emagrecer 50 quilos, eu te dou uma BMW, 0 quilômetro. Você dizia: uau? Não, eu vou te falar, motivo ou não motivo? E como? Aí o cara te leva na concessionária, faz tu sentar no carro, liga o carro e diz: esse carro é teu, vamos fazer um contrato, mas você em tanto tempo tem que emagrecer 50 quilos. Gente do céu, você procura médico, endocrinologista, nutricionista, nutrólogo, você procura quem que você puder. Aí você aparece lá no outro dia no Instagram com uma faixinha na cabeça, roupinha de malha e aqui, ó. Por quê? Porque tem um motivo, entendeu? Tem um motivo. Às vezes a gente muda radicalmente a nossa vida física quando a gente vai no médico. O médico chega para você e diz assim: camarada, você vai morrer. Aí você: que droga, vou ter que mudar. Aí tudo que você sabia que a vida inteira você devia ter feito, nunca fez, agora você está fazendo. Não posso comer sódio, que droga. Não posso comer gordura, que droga. Não posso comer açúcar, que droga. Tudo que me faz feliz. É verdade. É verdade. Porque nós estamos procurando um prazer momentâneo.
já viu que nós procuramos prazer momentâneo? Coisas corruptíveis. Nós estamos lutando por prêmio corruptível. Eu gosto de contar as minhas fraquezas, tá, irmãos? E eu tenho uma fraqueza gigante. E a minha fraqueza sempre nos dias que eu prego. Como assim? É depois do culto. Eu preciso comer. E eu digo para o Juvenal, como eu gosto de dormir de barriga cheia. Juvenal, as minhas noites mais felizes, Juvenal, são as noites em que eu enchi a minha barriga. Aí, Juvenal, não pode, apóstolo. Eu digo, é fácil tu falar isso para mim, mas é difícil quando eu chego em casa e depois que eu preguei parece que tem um buraco aqui dentro de mim, algo grita dentro de mim. Tira a foto do que tu vai comer. Eu digo, para, Juvenal, não vou tirar foto do que eu vou comer, deixa eu ver o que tu está comendo agora. Eu falei, que droga, Juvenal. Tu disse para mim que eu tinha que cuidar da tua saúde. Porque um prato de carboidrato tem o seu valor, desde que você corra e gaste ele depois. Vá para a academia fazer força. Mas nós queremos comer um prato de carboidrato para dormir. E não é bom. Prêmio, qual é o meu prêmio? As pessoas trabalham por prêmio, entendeu? Você dá uma meta para uma pessoa e diz para ela, você vai ganhar tal coisa. Aumento, incremento do salário, uma viagem, um carro, uma casa, férias. Gente, a pessoa, ela tem motivo, entendeu? E aí ela, por motivo, ela se disciplina. Qual é o motivo de você ser um homem de Deus? Uma mulher de Deus? Eu separei aqui 7 premiações bíblicas para aqueles que se esforçam para serem homens de Deus e mulheres de Deus melhores. Você quer saber o prêmio que te espera? Sim ou não? Ok, então vamos juntos, rapidinho. Abra comigo Apocalipse 2:7. Eu tinha visto uma água por aqui. Ah, está aqui. Aquela entrou por aqui, né? É por isso que eu estava procurando ela pela frente. Alguém pode ler Apocalipse 2:7? Levanta e lê para nós aí, em voz alta. Bíblia, irmãos, Apocalipse, o último livro da Bíblia. Uau! Ao que vencer, dar-lhe-ei o direito de comer a árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Lembram quando Deus disse para Adão e Eva que não podiam comer da árvore do conhecimento? Ele não disse que não podiam comer da árvore da vida, mas ele disse não comam da árvore do conhecimento. E engraçado que a árvore da vida eles não tinham vontade de comer. Eles queriam comer o que não podia. Você já viu que o que abre o apetite é o que não pode? Eu disse assim, a gente tem que usar psicologia inversa, Juvenal, na igreja. Você tem que chegar uma pessoa, uma coisa que tu não quer que ela faça, tu diga, eu preciso que tu faça isso. Eu não quero. Então não faço. Pronto, aí tu ganha a pessoa, porque é psicologia inversa, entendeu? Não, as pessoas, elas gostam de fazer o que é proibido. Não entre. Eu quero conhecer. Por quê? Não toque, não coma. Mas quando o homem pecou, o Senhor colocou 2 querubins e colocou uma espada flamejante, impedindo eles de entrar no paraíso, e eles perderam a comunhão e perderam acesso à árvore da vida, porque ele disse, porque se o homem comer, ele viverá eternamente. A gente estava conversando ali com o irmão sobre cosméticos e o mundo dos cosméticos e do embelezamento, né? E as pessoas cresce muito essa indústria porque as pessoas querem se sentir mais jovens, né?
ou querem se sentir jovens por mais tempo. E esses dias eu vi uma publicação de uma foto, né, de uma pessoa com 60 anos agora e uma pessoa com 40 anos, alguns anos atrás. E a gente vê que a pessoa de 40 anos no passado era muito mais envelhecida do que uma pessoa de 40 anos hoje. Talvez até você mesmo já tenha aquelas fotos antigas tuas que você está um caco. E agora o tempo fez bem para você, né? Te ajudou. E a gente descobre um creme que tira a ruga, que limpa a pele, que deixa a gente mais belo. Eu disse pro Tiago, né? Eu disse pro Tiago, a pessoa que descobrir um remédio que nasça cabelo em careca e o grisalho desapareça, é milionário, entendeu? Tem que fazer esse remédio patentear. Agora descobriram, acho que no Japão, uma maneira de fazer os dentes crescer de novo, né? Existe uma pesquisa nova de crescer dente. Então tu imagina agora quando você caiu o dente, não precisa mais implante nem nada. Vai lá, faz o tratamento, o dente cresce de novo. Que bom que seria, né? Que bom que seria que a gente não ficasse careca. Que bom que seria que a gente não precisasse usar química no cabelo, porque você, né, é jovem. Mas a Bíblia já tem isso. E isso que a Bíblia fala de ser jovem para sempre, chama-se vida eterna. Existe uma fruta que dá numa árvore, que se você comer essa fruta, você terá a vida eterna. E a vida eterna aqui é corpo, alma e espírito. Porque o corpo será glorificado, a alma será restaurada e o espírito vivificado. Então vamos entender uma coisa: a vida eterna não é uma vida no espírito apenas, é uma vida com um corpo glorificado. E o corpo glorificado, dizem alguns estudiosos e teólogos, será na estatura de 33 anos. A estatura de um varão perfeito, de uma varoa perfeita. Já imaginou você com 33 anos? Que xodózinho que você era. Forte, músculo, testosterona em alta, tudo funcionando nesse corpo, hormônio ajeitado, pique. Pois é, esse é o prêmio. Por isso que a Bíblia diz: não haverá mais dor. Claro, com 30 anos, né, irmãos? 30 anos você está no pique. Eu com 30 anos, meu Deus do céu, eu fico pensando: Senhor da glória, que saudade dos meus 30. E passa rápido, irmãos. Voa, 30 anos voa. Você quando vê, já está com 40, e dos 40 para os 50 é assim, ó. E dos 50 para os 70 é já era. Meu pai sempre foi muito companheiro e muito disposto. Meu pai está com quase 80 anos. E agora nessas férias de verão, a gente foi levar ele para pescar, e empolgando, e aí a gente pescou com ele uma semana, outra semana: vamos pescar de novo, pai. Ele disse: deixa eu. Eu digo: pai, mas que isso, cara? Tu renunciando uma pescaria, meu Deus do céu, tu nunca disse não para uma pesca, pai. Quando tu tiver 76, 77, e te convidarem para pescar 2 vezes seguidas, uma semana após a outra, e tu volta e me fala alguma coisa. Ele diz: meu filho, eu não tenho mais o mesmo pique. Aí ele é companheiro, é amigo, mas o corpo dele não suporta o ritmo. E o Senhor está dizendo: ao que vencer eu darei o direito de comer dessa árvore. Você sabe que grande parte dos cosméticos vem de origem vegetal. É a extração de elementos químicos, de matéria-prima orgânica, que produzem um embelezamento. Faz você ter cabelo mais brilhoso, pele mais reluzente, sem ruga, colágenos e uma monte série de outras coisas. Pois é, existe uma árvore que ainda nenhum cientista teve acesso, que ainda nenhum médico teve acesso, um fruto que ninguém ainda comeu dele, somente os vencedores.
Ao que vencer, ser-lhe-á dado o direito de comer da árvore da vida e viver eternamente. Eu não estou falando de uma vida espiritual eterna, não, uma vida que nós vamos ter um corpo glorificado. A Bíblia diz que nós reinaremos com Ele. Então deixa eu te falar uma coisa para os atletas aqui, para os não atletas. Para quem não é atleta, você deve correr mais intensamente em busca do Evangelho de Cristo, porque o teu corpo vai ter uma metamorfose, aleluia. Para os atletas, eu te digo, não adianta você correr atrás da coroa corruptível, porque você não vai alcançar a tua eternidade treinando, tu vai alcançar a tua eternidade crendo. Vamos cuidar do corpo? Sim. Vamos ser disciplinados? Sim. Mas vamos correr atrás de uma soberana vocação. Vamos correr para que no final da nossa vida eu possa comer dessa árvore e viver eternamente. Vida eterna, você sabe o que é isso? Bilionários fizeram e desenvolveram uma coisa chamada criogenia, se não me falta a memória, se não me falha, aonde você congela principalmente o pescoço para cima da pessoa, e eles pretendem de alguma forma reimplantar o cérebro, né, a memória no corpo. A ideia dos homens é que eles possam morrer e voltar à vida. Isso já é desde os tempos primitivos, desde os egípcios e dos maias e dos incas, pensando na mumificação do corpo para ter vida eterna. E o Senhor está dizendo: aquele que vencer, não desistir, correr até o fim, continuar na fé, terá acesso à vida eterna. Então é por isso que eu viajo do sul, é por isso que eu esmurro o meu corpo, é por isso que eu me esforço, porque eu estou em busca de uma soberana premiação. Quantos me entendem? É por isso que eu esmurro a minha carne, é por isso que eu me disciplino, é por isso que eu me esforço até para cuidar do meu corpo físico, embora para mim isso não seja prioridade, mas é importante porque eu estou em busca de uma soberana vocação. Eu corro por um prêmio, e o meu prêmio, irmãos, não é uma medalha de ouro, não é uma medalha de bronze, não é uma medalha de prata, não é uma premiação num quadro, não é ser reconhecido por um homem ou por uma instituição. Ano passado eu fui premiado com um título de doutor honoris causa, e para mim, na hora quando eu recebi, eu nem sabia o que era, nem estava dando muita bola, e depois quando terminou a premiação, terminou o evento, as pessoas: uau, você foi premiado, você agora é um doutor honoris causa. E eu fiquei, tá, é um prêmio. Mas eu não quero ser conhecido como doutor, eu quero ser conhecido como servo da orelha furada, que permaneceu por amor, que podia ter vazado, que podia ter ido embora, mas ficou em casa, servindo a Jesus porque ama e não porque é obrigado. Diga comigo: árvore da vida. Segundo, Apocalipse 2:11: ao vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Essa é o segundo prêmio. O segundo prêmio é que nós não sofreremos a segunda morte. Embora nós possamos morrer fisicamente, nós não morreremos espiritualmente. Por quê? Porque nós estamos correndo por uma premiação, e a premiação que nós temos é eterna. E essa premiação significa: a morte não terá acesso a mim, e eu não serei lançado no lago de fogo de enxofre. Eu tenho vida eterna, e a morte não pode me tocar. Você já imaginou, irmãos? Isso chama-se imunidade parlamentar. Ninguém pode tocar você. A morte vai olhar e dizer assim: eu quero ele, mas eu não posso, porque ele tem prêmio de imortalidade e a morte não pode tocá-lo. Aqui alguém joga aqueles joguinhos de fase? Joguinho de fase. Sempre tem um gigante, um boneco, um monstro maior na próxima fase, né? Aí de repente você às vezes recebe uns bônus, você compra, né? E um dos bônus que você compra é que o monstro não pode te matar.
você ganha vida ilimitada. É isso, é o prêmio. É de saber que o diabo não pode contigo. É de saber que nem um feiticeiro, bruxo, macumbeiro pode contigo. Que prêmio é esse, cara? Imunidade. Imunidade completa. O diabo está tentando, o diabo diz, não, com esse aí não dá. Por quê? Porque ele tem o prêmio de imunidade. Ele foi premiado, ele tem uma medalha nele por todo o esforço dele. E o diabo diz, bom, é melhor nós mudar a estratégia. Não tem como. Então você não tem que correr para matar o diabo, entendeu? Não entenderam? Você não tem que se esforçar para matar o inimigo. Você tem que se esforçar para ganhar o prêmio. Sabe qual era o prêmio de Davi? Davi, quando entrou lá para levar comida para os irmãos, ele ouviu dizer que o rei estava premiando quem lutasse contra o gigante. Receberia imunidade de impostos, receberia direito de casar com a filha dele, entrar para a família real, e receberia também riqueza. E ele diz, repete, porque ele foi lutar contra o gigante por prêmio. E num dia de pastor de ovelha, ele passou a descendente da família real. E Davi não chegou ao trono de forma ilegal. Ele só chegou ao trono depois que foi morto Saul e foi morto Jonas. Jonathan, né? Ele era herdeiro, ele era o primeiro na sucessão. Deus esperou o processo para dar a ele prêmio. Vale a pena ser fiel a Deus. Vale a pena ser dizimista, vale a pena ser comprometido com o reino de Deus, vale a pena você pagar o preço, vale a pena você vir à igreja no domingo, vale a pena você decidir largar o pecado, vale a pena, porque o prêmio é imunidade. Aí às vezes as pessoas dizem, por que o diabo não pega aquele? Porque aquele está premiado. Muitos entram no estádio só para competir, mas apenas alguns entram com a motivação correta para ganhar. Então deixa eu te dizer, você não pode entrar aqui apenas para fazer parte da igreja. Você tem que entrar para ganhar. Essa competição. Eu quero ser um homem de Deus, uma mulher de Deus. Terceiro prêmio. Estou dando a premiação. Apocalipse 2,17. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca com um novo nome, conhecido apenas por aquele que recebe. Ao que vencer, eu darei uma pedra branca e darei maná escondido. O que é maná, irmãos? O que fala? Quando a gente fala de maná, o que você pensa? Comida, aleluia. Pão, aleluia. Pão de mel, provisão. Provisão. Maná é provisão. E se eu te dissesse que ao vencedor ele dá provisão escondida, ilimitada, recursos ilimitados? Você já imaginou um black celeste? E aí você vê às vezes a pessoa, como é que essa pessoa consegue empreender e Deus respalda ela e a provisão vem na mão dela? É porque ela tem um black celeste, ela tem acesso ao maná escondido. Esse maná não é de todos, esse é só do vencedor. Esse é só daquele que se esforçou pelo reino. Esse é só aquele que luta o bom combate da fé e guarda a sua fé e completa a sua corrida e espera receber a sua coroa incorruptível. Então deixa eu te dizer uma coisa, ao vencedor eu darei maná escondido, eu darei provisão ilimitada, inacessível a outros. Então deixa eu te dizer, muitos vão viver a bênção do Salmo 23, nada faltará, mas só o vencedor ganha maná escondido. Maná invisível, aonde outros não conseguem colher porque não vem. O maná era colhido e ele tinha que ser visto para ser colhido. Então o Senhor está dizendo, eu te darei
o maná revelado. Não, vocês não estão prontos. A provisão revelada. Eu entregarei a vocês provisões invisíveis e ilimitadas, porque vocês lutaram e continuam lutando no meu reino. Então deixa eu te dizer uma coisa: se os homens sabem organizar eventos e darem premiações, o céu, meu irmão, supera todos os eventos humanos. A gente vinha na viagem agora, eu queria mostrar um vídeo pro Juvenal de uma pessoa que eu sigo nas redes sociais, e ele competiu num desafio chamado Atacama Spirits, que é atravessar o deserto do Atacama pedalando. Doido, louco da cabeça, 5.000 metros de altitude pedalando, no vulcão. É uns doidos assim que inventam, né? E esse camarada, na competição dele, me cativou muito por conta do esforço dele. E ele estava correndo por uma medalha corruptível. E aí Deus falando comigo: todo o esforço que você faz no meu reino tem prêmio. Sabe, vir na intercessão tem prêmio. Ser um adorador tem prêmio. Ser dizimista tem prêmio. Ser fiel a Deus tem prêmio. Tem prêmio, meu irmão. Tem prêmio. E o prêmio não é o pastor que te dá, não sou eu que te dá, é o Senhor. E ele diz: e também ao vencedor se lhe dará uma pedra branca com seu nome. Essa pedra branca, sabe o que significa? Acesso. Diz que nos teatros a área VIP era destacada com uma pedrinha branca com o nome da pessoa. Então ele está te dando recurso ilimitado e acesso ilimitado. Para o vencedor a porta não fecha. Olha para quem está ao teu lado e diga: nessa corrida, quem vence tem portas abertas. Alguém aqui já foi em algum lugar com área VIP? Às vezes quando você vai no aeroporto e você tem acesso à sala VIP, já teve essa experiência, você chega lá: por favor, seu Marcos Fernando, entre por aqui. Aí você senta lá, tem lugar para comer à vontade, tem lugar para você se esticar, tomar banho. Quando você entra num evento e tem sala VIP, né? A sala VIP te dá acesso a tudo que você precisa de conforto, comida, acesso às pessoas que estão palestrando, senta na mesa com elas. O Senhor está dizendo: eu te dei uma pedra branca, eu te dou acesso VIP à minha presença. Tu vais entrar e sair quando tu quiseres. Tu vais ter acesso à minha sala, ao meu trono. Tu vais poder sentar na minha cadeira, porque tu é vencedor. Não, eu te pergunto, não dá vontade de você sair já arrebentando tudo? De sair daqui e dizer: não, eu vou melhorar a minha performance cristã daqui para frente. Eu vou até treinar um pouco mais para ser um crente de verdade, porque eu estou sendo um crente de brincadeirinha. Quando eu termino essas pregações, geralmente o pessoal diz: como é que eu faço para jejuar, apóstolo? Será que eu posso virar dizimista hoje? Porque você não quer performar, mas você precisa performar no reino, porque você tem prêmio. Deus ele não espera que você faça as coisas sem recompensa. Ao que vencer, diga para quem está ao teu lado: o vencedor tem provisão ilimitada e acesso ilimitado. Aí você está assim: eu queria tanto prosperar, mas então vença. Luta, meu irmão. Vai matar gigante. Matar gigante ninguém quer. Prosperar todo crente quer. Quarto, Apocalipse 2, 26 ao 28. Ao vencedor que fizer a minha vontade até o fim, darei autoridade sobre as nações. Também lhe darei a estrela da manhã. Ao vencedor darei autoridade sobre as nações. O que ele está dizendo? Darei chave de nações. Eu tenho a chave da minha casa, do meu carro. Eu tenho a chave da igreja. Acho que tem. Eu estou pensando se eu tenho, né? Eu tenho, mas eu não uso, mas eu tenho. Eu tenho a chave
do nosso escritório, mas quando eu preciso abrir eu chamo o Juvenal. Eu tenho a chave do cofre da igreja, tem também. Eu tenho, essas chaves eu tenho, algumas chaves. Agora, cada chave que você tem fala da esfera que você tem de autoridade. Entendeu? O Senhor está dizendo: ao que vencer eu darei a chave das nações. Sabe o que é isso? De poder entrar e sair sobre nações. As nações se abrem quando você vence. As nações se abrem quando você vence. E a Bíblia diz que ao que vencer eu também darei a estrela da manhã. O que a estrela da manhã serve? Direcionamento, navegação. Ao vencedor eu dou a chave das nações e eu dou o direcionamento para você entrar nelas. Você nunca se perderá. GPS. Quinto, Apocalipse 3:5. Ao vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante de meu Pai e dos meus anjos. Vestes e principalmente honra, irmãos. Sabe quando alguém chega e diz assim: bom, vamos receber aqui o campeão brasileiro, fulano, tanã, vamos receber aqui. Imagina quando você chegar no céu: vamos receber aqui o Regis. Da onde? Lá de Assis. Aí Jesus vai te anunciar. Imagina, irmãos, Jesus: pai, eu quero te apresentar um campeão que a gente tem. Campeão da onde? É lá do sul de São Paulo. Está junto à Tina. Eles são um casal. Começaram, se esforçaram, não desistiram, choraram muito, passaram por perrengue, mas venceram. Estão aqui. E eu quero dizer que eles são reconhecidos aqui por mim, Pai. Sabe o que é você ter o reconhecimento de Jesus, cara? É quando o campeão da Champions League fala assim: tu é o cara, porque ele é o super campeão. Às vezes quando um campeão famoso tira foto com um campeão inicial, todo mundo já começa a seguir o outro, porque olha e fala: ah, fulano reconhece ele. Jesus vai te reconhecer. Jesus vai endossar você. Tem eu não sei, eu acho que é um atleta aqui que é bem, como é o nome daquele cara que está sempre lá na internet, um musculoso? Esse daí, Cariani. Eu não conheço ele, irmãos, eu nunca assisti um vídeo dele, nunca tinha visto, pelo menos. E todo mundo, é que eu não é meu mundo, então eu não sigo. Teve um voo para a Itália, e a gente estava indo fazer a escola na Itália, e o Cariani estava no nosso voo. E aí chegou aquele cara, e todo mundo à volta, né? E o Cariani parava para tirar foto com... E parava para tirar foto. Aí o Isaac: ô pai, o Cariani está ali, pai. Eu disse: quem é Cariani, Isaac? O Cariani, pai, tu não conhece Cariani? Eu falei: que Cariani? Sei lá quem é Cariani. Aquele cara é famoso, anda com o Pablo Marçal, o cara dos desafios, não sei o quê. Eu digo: eu vou saber de Cariani. Vai lá e pergunta para ele se ele sabe quem é Marcos Fernandes. Aí o Leandro conhecia, assim, tipo, seguia o Cariani, né? Aí eu sei que o Isaac tirou foto com o Cariani, sei lá mais o que. O Leandro tirou foto com o Cariani. Aí o Cariani passou por mim assim, né? E ficou assim, tipo, meio esperando que eu fosse tirar uma foto com ele, né? E o Isaac: pai, vai lá tirar foto. Eu digo: ele nem me conhece, cara. Se ele me conhecesse, ele ia pedir para tirar foto comigo. Deixa o Cariani em paz, eu não sei quem ele é. Ele também não sabe quem eu sou, então vamos se deixar em paz. Eu estava zoando, né, irmãos? Mas eu não sabia quem era Cariani. Depois que eu fui descobrir, ele foi e voltou no nosso mesmo voo. Ele ficou os mesmos dias que a gente ficou na Itália. Eu acho que ele foi a Portugal e o voo, sim, enfim, a gente estava em viagens para a Europa de tempo junto. Depois que eu fui descobrir que o cara era famoso, que não sei o quê.
Mas eu quero dizer que você tem uma pessoa que te credibiliza, entendeu? E Jesus vai ser aquele que vai te dizer: ao vencedor confessarei diante do Pai. Pai, ele é o cara, ela é a cara. Senhor, se tu soubesse o que essa Juliana passou, Senhor, e ela não desistiu. Aí o Senhor, aí imagina, Jesus te confessando, e aí o Pai, cara, vocês não têm noção de quem é o Pai. Anjo para tudo que é lado, se jogando na frente dele, jogando manto para ele passar. E aí vem o Pai: Ju, parabéns, vencesse, chegasse aqui. Uau, estava te esperando. Parabéns. E olha o que diz o próximo prêmio. Não, o próximo prêmio é mais legal. Não, os prêmios são melhores. Eu estou seguindo a ordem de Apocalipse. Sexto, Apocalipse 3:12. Ao que vencer, darei o quê? Ao vencedor farei o quê? Coluna no templo de Deus, e escreverei nele o nome do meu Deus. Sabe quando você entra num... Eu fui numa... lá no sul tem um lugar legal de visitar, que é um negócio da NBA, que inaugurou lá em Gramado, o museu da NBA, bem legal de ir. Aí você entra lá dentro, tipo, tem os principais vencedores da NBA no mundo. Então tem o tamanho da mão deles, o tênis deles, e os loucos lá. Aí tu bota a tua mãozinha perto da mão dos caras, você olha assim, meu Deus, a mão dos caras era com o tamanho do meu antebraço. O tênis deles, né, meus, gigante, aquela coisa toda. E aí você entra assim, né, no lugar, na roupa deles ali, você tira uma foto e tal. E aí tem o nome dos vencedores da NBA. Uma parede assim, só os astros, né, os principais campeões, os melhores das temporadas. Quando nós chegar no céu, irmãos, vai ter uma galeria da fama. E sabe qual o nome que vai estar escrito lá? O teu. Ao vencedor farei o nome dele uma coluna, parte desse templo. Tem gente que está procurando o nome na calçada da fama, na galeria da fama, e o meu nome e o teu nome estará escrito no templo de Deus, e estará lá: vencedor, nascido para vencer, suportou, remanescente. Será que não vale a pena eu me esforçar aqui? E eu escreverei o nome do meu Pai nele. Uau! Não sei se vai ser com fogo, com ouro ou uma tatu. Para os que gostam de tatuagem, vai ser uma tatu. Uau! Pô, pode crer. Que massa! Leão de Judá, King of Kings. Yeshua, Yahweh, uau! Todo mundo vai saber que você é vencedor. Porque você não desistiu. Porque naquele dia que você queria sair da igreja, você suportou. Porque naquele dia que você queria abandonar tua família, você suportou. Porque naquele dia que você queria, você... Vale a pena. Vale a pena. Mais um prêmio. Aguenta mais um prêmio, já vou terminar. Tá, depois é só daqui a 8 meses. Não, daqui a abril tô aí.
Apocalipse 3, 21. Alguém lê para nós, vamos deixar ler para mim. Eu bebo uma aguinha enquanto você lê. Ao que vencer, vai sentar, vai ter cadeira no meu trono. Existe uma visita na Casa Branca que você entra numa réplica da sala, do salão do presidente, da sala do presidente. É uma réplica. E aí tem a cadeira do presidente. E aquele lugar senta o homem mais poderoso da terra. E aí quando você é convidado a entrar na Casa Branca, eles deixam você tirar uma foto ali dentro. São pouquíssimas pessoas no mundo que têm essa foto. O direito de sentar na cadeira da pessoa mais importante do mundo. E o Senhor diz que o último prêmio, ao que vencer, eu darei o direito de sentar no meu trono. Você chega lá, né? Porque às vezes o vencedor chega assim, né, irmão? Lesionado, olho inchado, quebrado, de arrasto. Combati o bom combate. Assim que Paulo chegou, Paulo escreve isso quando ele foi sentenciado à morte. O livro dos Mártires diz que quando Paulo terminou, quando os soldados romanos vieram prendê-lo, levá-lo à execução, Paulo estava em Roma preso e diz que, está registrado no livro dos Mártires, diz que ele pede licença para os executores, 2 soldados. Vocês permitem que eu termine o meu discipulado? É a última classe deles. Aí diz que os caras deixam ele ensinar, não tem problema. E tiram ele ali e levam ele para o lugar de execução. Ele foi decapitado. E aí diz que ele vai indo com os caras assim, com os 2 discípulos dele e com os soldados. E diz que quando ele vem chegando próximo assim, ele fala para os soldados romanos: eu tenho uma palavra para vocês. Hoje, diante da minha sepultura, vocês serão batizados. E aí ele escreve esse texto, né? Combati o bom combate, completei a minha carreira, guardei a minha fé. Quando ele fala combati o bom combate, completei a minha corrida, terminei a corrida da fé. Agora vou para o prêmio que me espera, a coroa. Essa que nós lemos, chega a me arrepiar. E diz que quando o soldado desembanhou a espada e decapitou Paulo, ele morre ali. Diz que enquanto ele está ali, né, os discípulos estão juntando o corpo, chorando. Eles caem num arrependimento profundo. O Espírito Santo se derrama sobre eles e eles caem em pranto, chorando. E pedem para os discípulos de Paulo batizá-lo. E se cumpre a palavra profética de Saulo. Existe um prêmio para aqueles que servem a Deus de forma correta. Vale a pena vir e servir o Senhor. Não porque eu quero que alguém me reconheça na igreja, ou porque alguém resolva os meus problemas, ou cure as minhas mazelas e as minhas dores. Talvez você não vai ter nenhuma cura de dores aqui, mas você vai ter uma vocação e um prêmio eterno. Talvez os teus dias aqui não sejam nada fáceis. Um atleta não tem dias fáceis. Diz que o atleta, ele aprende a superar a dor. Não é isso? O atleta aprende a superar a dor. Aonde para uns é ponto de dor, para ele é ponto de crescimento. E o problema do crente é que o crente não quer sentir dor. Mas a tua dor vai ser o teu crescimento. Às vezes quando eu estou lá treinando, eu digo: ai, para, tá me ardendo, cara.
Ele falou: agora, pastor, vamos, cara, não para. Eu digo: mas tá me doendo, tá me queimando. Ele disse: agora que o teu músculo está chegando no lugar que nós queremos. Eu falei: tá amarrado, eu não quero que esse músculo chegue a lugar nenhum. Eu sou um atleta de Cristo. Eu já quero espiritualizar, irmãos. Mas eu tenho aprendido que a disciplina física precisa ser refletida na espiritual, e a espiritual precisa se refletir no físico, porque nós somos um corpo, somos um espírito e uma alma, e eu preciso cuidar do meu corpo, da minha alma e também do meu espírito. Fique de pé, por favor. Ao que vencer, deixarei que sente-se ao meu lado, junto do trono com meu Pai. Quando você chega num lugar onde tem premiação e você vê a pessoa, lá tem uma tribuna, né? Lá em cima está sentado, lá são os top. E esse é o lugar que Deus tem para ti. Que tal você fechar os teus olhos por um instante e refletir um pouquinho no que foi dito? Talvez você está aqui, você está cheio de dores e de motivos de desistência. E talvez tudo que você tem passado nessas últimas semanas e até meses estão te pressionando a desistir. Família, ministério, casamento, igreja. E você tem todos os motivos, e até mesmo você já se convenceu que é melhor você desistir. Sabe por quê? Porque desistir para ti é o caminho mais curto, mais fácil. Mas eu vou te falar uma coisa: a Bíblia diz que não há parte para os covardes no reino, e não há parte para os que desistem. A parte dos covardes e dos desistentes é o lago de enxofre, é a segunda morte. Então hoje Deus está te dizendo: é hora de continuar. E a tua mente está dizendo: mas você tem motivos, você tem justificativas para desistir, você tem a oportunidade de desistir. E você saiu com esse pensamento, e esse pensamento altivo se tornou um sofisma, e esse sofisma já se tornou uma fortaleza, e você já está procurando a chance da desistência. Mas Deus está falando contigo nessa noite. Ao que vencer, ao vencedor, ao que não desistiu, ao que suportou, ao que passou por tudo. E talvez você esteja na prova mais dura, na etapa mais dura da tua carreira, da tua corrida, da tua vida cristã. A vida cristã é uma prova de etapas. Não é uma prova de um único dia, é uma prova diária, em que você é avaliado a cada checkpoint, a cada dia que termina, você é avaliado. E o grande segredo dessa corrida espiritual é você não parar no meio do caminho, não desistir, não jogar a toalha, é talvez você suportar um round a mais. Deus está te chamando, Deus está te dizendo: não é hora de desistir,
Não é hora de olhar para trás. Não é hora de pensar em soltar a toalha. E nessa noite, se você chegou aqui cansado, sobrecarregado, a Bíblia diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Se você chegou aqui e o peso da tua vida é maior do que a tua força, eu quero orar por ti, para que você não desista. Se você chegou aqui pensando em desistir, hoje é a resposta de Deus para você. Sai do teu lugar que nós queremos orar, para que o Senhor seja a tua força, para que o Senhor te dê novos vigores e principalmente te dê ânimo. Às vezes, no meio de uma competição, o teu limite vai acessar uma força que você não sabia que você tinha. E eu quero dizer para você que nessa noite, o teu limite vai acessar o poder sobrenatural que você ainda não conhece. Então, se você, só um minutinho, se você estava aqui hoje a ponto de desistência, Deus te falou, e eu quero orar por ti. Não é para que a minha força te emocione, não, é para que o poder dele e a graça dele repouse sobre nós. Se você estava a ponto de desistência, vem aqui. Eu não vou te deixar desistir. Deus não vai deixar você desistir. Nós vamos orar. Feche os teus olhos. Sabe, às vezes a maior luta, pode chegar mais à frente, é aqui, ó. A nossa maior luta às vezes é aqui dentro. É o pensamento. E Deus está dizendo: hoje eu mudo a tua mente. Hoje eu mudo a tua mente. Fecha os teus olhos. E a primeira coisa que você vai fazer aqui na frente é entregar para Deus esse sentimento que você está carregando de desistência. É entregar esse peso porque você não se sente qualificado para continuar. Entrega. Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados. Fala para ele: Senhor, eu te entrego isso aqui. Eu não quero mais carregar esse peso. Eu não quero mais carregar esse sentimento que eu estou carregando de que eu não qualifico. E às vezes eu acho que eu não posso. Às vezes eu penso que eu não consigo. Mas quando eu não posso, quando eu não consigo, aí o teu poder entra. Senhor, me perdoa porque eu tentei continuar minha caminhada, minha carreira, minha corrida, a minha vida contigo, dependendo da minha força. E a minha força acabou. Meu ânimo acabou. Minha capacidade acabou. Eu já não tenho mais força. Entrega esse fardo. E deixa o Pai tocar você e liberar sobre a tua vida graça, abundante graça. Vamos orar. Vamos orar, Joana. Vamos impor mãos. Vem, Tina. Pai, nós queremos liberar sobre teus filhos a graça, esse favor imerecido, essa graça que não nos deixa desistir, que nos aperfeiçoa.
Uau, que palavra, gente. Que palavra. Tenho certeza que a palavra desistir vai sair do teu vocabulário. Com certeza, com certeza, com certeza. Quem é que assiste o Podfirecast aqui? Quem já assistiu o Podfirecast? Olha quanta gente não assiste, meu Deus. Olha, pastor, pastora, vamos fazer um empenho agora. Vai estar voltando agora em março. Vocês também? Ah, coisa boa. Em março queremos convidar você para assistir o nosso Podfirecast, que é um programa, né? Os podcasts estão em moda, né? Hoje é tanta coisa e a gente tem que aproveitar as redes sociais para falar do amor de Deus, né? Então, tá aqui o apóstolo, a gente está com a nossa GoPro. Então, agora no canal do apóstolo Marcos Fernando, você que não é inscrito no YouTube, tá? Tudo que está acontecendo a gente está registrando aqui. E temos tocado as nações, isso é uma maravilha. Eu quero falar que ali no final, nós estaremos aqui trazendo um material muito bonito, gente, que são os livros do apóstolo Marcos Fernando. O apóstolo Marcos Fernando, Deus pediu muito para ele começar a escrever esse material. Ele não queria, porque uma coisa que o apóstolo Marcos Fernando tem é que ele não gosta de se exibir, né? Então eu que trabalho com marketing é uma luta muitas vezes. Apóstolo, fala mais disso que tu fez, e ele não gosta, né? Agora eu trouxe os livros e não, Jornal, fala ali. O apóstolo, ele não tem isso. O bicho dele não é vender nada, não é lucrar, não sei fazer o reino. Mas esse material aqui, dá um exemplo, dons espirituais. Nos dias atuais, como param de falar dos dons. E Deus tem dons para a tua vida. E muita gente não sabe falar sobre dons. E não entende sobre isso. Aqui o apóstolo Marcos Fernando explica de uma maneira clara, de uma maneira prática, sobre os dons. Os livros dele são todos livros práticos. Não é só uma história, não. É coisa para praticar. Dá um exemplo. Nós que atuamos no profético, a gente fala muito, né? Olha, hoje Deus falou comigo. E muitas pessoas se indignam. Mas como assim Deus falou? Como é que Deus fala contigo? Eu não ouvi Deus falar comigo. Não sei se é Deus falar comigo. Como eu faço para escutar Deus? Aí um pessoal um dia cercou o apóstolo um dia. Apóstolo, nos ensina. Como é que é isso no profético, do apostólico, de ouvir a Deus? Então tá, então vou escrever. Aqui ele conta as experiências dele e práticas de como ouvir a voz de Deus. Se você é uma pessoa assim, eu não sei se é Deus falando comigo, eu não sei ouvir a voz de Deus, aconselho você adquirir esse livro, Como Ouvir a Voz de Deus. E esses dois livros aqui são best-seller, tá? Rompimento Financeiro e Empreendedores do Reino. Porque, gente, quem olha a vida hoje do apóstolo Marcos Fernando, o pessoal olha, olha só, o apóstolo, né? Olha o carro do apóstolo, olha o apóstolo viajando. Não sabe o processo que esse homem passou. O pessoal não faz ideia. Todo mundo, alguns olham assim, eu queria ser assim que nem o apóstolo. Mas não gostaria de pagar o preço. E de entender os processos. E aqui ele conta a história dele, de como aconteceu. Você é livro para rir, é livro para chorar, tá? E dizer misericórdia. Mas uma coisa que você vê nesse livro dele é que o apóstolo é aquele que vai e que rompe. E ele rompeu. Você está debaixo de uma cobertura que rompeu. E tudo que ele porta hoje é para você acessar. Ele acessou. E muitas pessoas que vão no podcast dão um testemunho que ler os livros do apóstolo parece estar ali do lado dele, ouvindo ele contar a história. E a prática é algo interessante. Então, pessoal, em Oséias fala, meu povo foi destruído porque falta conhecimento. Como as pessoas têm parado de ler, né, ultimamente? O pessoal parou de ler. Parou de crescer na graça e no conhecimento. Então, gente, super aconselho vocês, tá? Você depois eu vou estar ali na porta e você vem, pode dar uma lida, pode perguntar qual é o seu momento, e você pode até mesmo adquirir o combo aqui, tá? Os 4 livros. Então, obrigado por me ouvir e acho que na última segunda-feira de março volta o Podfirecast e eu gostaria que você chegasse lá e falasse, eu estava lá no culto, que você falou em Assis lá do podcast. Oi, apóstolo, a gente gosta muito dessa interação, tá? Deus abençoe, muito obrigado pela oportunidade. Amém, glória a Deus. Aplauda, Senhor. Pastora, vem aqui comigo. E uau, super uau, né? Glória a Deus. Queria agradecer a cada visitante. Vocês são sempre bem-vindos à casa do Pai. Amém. E dizer que foi uma satisfação tão grande. Eu acho que tenho certeza que todos nós estamos aqui
O reino traz o prêmio verdadeiro. Estamos aqui seguindo a Jesus porque sabemos que existe um prêmio que será dado a nós. E muitas vezes deixamos de lado e esquecemos qual o verdadeiro sentido de estarmos aqui. E essa palavra do apóstolo hoje veio direcionada ao nosso coração, ao teu coração, para você não perder o propósito, não errar o propósito. Amém? Pastora, quer falar alguma coisa? Não? Queridos, terça-feira, nosso altar de adoração, vocês são sempre bem-vindos. Tem sido momentos onde nós nos entregamos na presença de Deus, momento de adoração, momento de palavra, e você é o nosso convidado. Amém? Apóstolo, muito obrigado, sentimos honrado pela presença, sentimos honrado pela presença de cada visitante também. E fique de pé, vamos estar encerrando. Amém? Glória a Deus. O calor passou, a brisa do Senhor chegou. Glória a Deus. Estenda suas mãos e que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e a doce consolação do Espírito Santo seja na vida dos seus filhos hoje, para todo sempre, e diga amém. E cumprimente quem está do seu lado, declare sobre a vida dele bênção, que uma semana abençoada, cheio da presença do Senhor, amém. E não esqueçam, nós vamos ter nosso encontro final de abril, logo sair a inscrição.